Boa tarde, na paz do Senhor a todo que me ouve e que me vê nessa manhã de domingo. Primeiro, quero agradecer a todos os que continuam inscritos no canal, dizer que foram poucos que saiu, estava sem gravar por falta de material na realidade, e os áudios estavam muito ruins do celular, e vamos ver se dá uma melhorada aqui. Melhorou as ferramentas aqui, a gente arrumando as ferramentas aqui para melhorar o áudio. A imagem não tem muito jeito não, mas o áudio tem como arrumar. Desculpa, e agradeço desde já os que não saíram, né, que continuam inscritos, e peço a todos que estão vendo esse vídeo, que quiser se inscrever. É um vídeo sobre reflexão bíblica, geralmente um tema atual que dá norte à nossa vida e que nos orienta de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso o nome do canal é Reflexão Bíblica. Peço a você que se inscreva nesse canal. E como é um tema sempre atual, neste domingo comemora-se o Dia das Mães. É uma data mais que especial. E aos 6 anos de idade, eu perdi a minha mãe devido a uma separação, e que eu vi rever ela mais de 20 anos depois. A gente pôde ter essa reaproximação. Mas eu tive o privilégio de ter 3 mulheres na minha vida, mulheres fortes e que representam muito bem esse papel. Dentre dessas 3 mulheres, tem uma que já não está mais conosco, que é minha avó conselheira, ouvinte e muito mansa. Não sabia ler, mas ela muito sábia mesmo. Eu lembro que todas as vezes que precisava de algum conselho, e quando a tinha por perto, eu tinha que arrodear, não passar pela sala. O meu avô não veio, que é o nordestino, e para ele homem não pode ir na cozinha, né, da cultura dele. Mas todas as vezes que eu ia ver minha avó sempre tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra materna para me dar. Lembro dela também na escola, em que ia me visitar, e a mim e aos meus três irmãos sempre ia fiscalizar como é que estava, perguntava para a professora. Bons tempos aqueles. Também tem uma outra que representa muito bem, a Dona Maria do Socorro. Foi uma tia por parte de pai, foi quem foi nos buscar no Maranhão, no ato da separação de meus pais, e que tem adjetivos muito legais. Um deles é de super protetora. Ela é muito seletiva, mas quem ela ama, ela protege, e se for possível, dá a vida por essa pessoa. Tive recentemente alguns atritos, mas que graças a Deus foram resolvidos. E esse atrito, esse mal entendido, foi por minha parte, mas que nesse Dia das Mães, graças a Deus, eu a tenho por perto, e já com esse atrito por minha parte resolvido, atrito ao que parece que eu mesmo criei.
mal entendido. E a outra pessoa é a mãe dos meus filhos, que no outro vídeo, no Dia das Mães, eu falei que antes do filho nossos filhos, que são 3, querer algo, ela já estava de pé para amamentar, para dar remédio, seja que hora da noite, ela se levantava para cuidar dos nossos filhos. Recente, ontem, mais preciso, eu estava meio estressado, foi uma semana puxada de trabalho, e eu cheguei e ela viu que eu estava estressado, estava sentado, ela sentou do meu lado e disse: não, vou ficar aqui do teu lado para você ficar mais calmo. E não disse palavra nenhuma, só o aconchego dela me deixou mais calmo. E era essa pessoa serena, sábia, de poucas palavras, mas de atitudes nobres. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esta reflexão bíblica tem uma mãe e que deve ser e está bem representada por uma dessas 3 mulheres. Mas como é reflexão bíblica, eu vou tomar por base Gênesis capítulo 21 e o versículo de número 10, que diz assim: e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Versículo 14. Então Abraão se levantou pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e o deu a Agar, e pondo-a sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu, e ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. Essa reflexão bíblica está falando de 2 mães, está falando de um drama familiar, Sara e Agar. Sara, por sua vez, mulher de Abraão, e Agar, por sua vez, escrava de Abraão e empregada da família como escrava. E esse drama familiar, esse enredo familiar se passa por uma promessa que Deus tinha dado a Sara, ou a Sarai e a Abrão, e eles achou que essa promessa estava tardia em se cumprir. Todos conhecem esse texto bíblico, ou a maioria. E Sarai, ela pegou a Agar, ou orientou a Abrão, melhor dizendo, para que Abraão viesse ter filho com a Agar. E Abraão teve esse filho com a Agar. Depois que esse filho nasceu, Sara ficou enciumada e, numa primeira oportunidade, mandou Agar ir embora. E a Agar fugiu da presença de Abrão, mas de Sarai, na ocasião era Sarai, e saiu errante no deserto. E nesse deserto, o anjo do Senhor apareceu para Agar. Ele fez promessa e falou para que ela viesse retornar para o seio da sua família, de onde ela era escrava e de onde ela estava sendo humilhada por Sara, porque Sara estava enciumada. E Agar, aquela mãe, ficou muito alegre, porque o anjo do Senhor havia aparecido a ela, havia se revelado a ela, e nessa ocasião ela colocou o nome daquele ser celeste, o intitulou de aquele que vê, porque parece que ela não estava sendo vista por Abraão e nem por Sara, a sua mulher. Estava sendo muito oprimida, mas ela foi vista
pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor lhe prometera algo a ela e algo ao seu filho Ismael. E ela retorna à casa. E passado algum tempo, Deus também concede que Sarai venha a ter o filho. E Abrão, que nessa oportunidade não vai ser mudado para Abraão, depois do concerto, depois da circuncisão, depois do Isaac nascer, tempos mais tarde, quando ele vai circuncidar a Isaac, o filho da promessa, houve um segundo episódio, um segundo drama familiar. E nessa oportunidade, está nesse texto que leio, Sara pede para que Abraão mande novamente, ou dessa vez não é preciso Agar fugir, Agar vai ser expulsa, porque Sara manda que Abraão desprenda Agar com seu filho. E Abraão, no texto que eu li, faz o que a sua mulher lhe manda. O que ele faz? Ele dá um odre com água, cerca de 3 a 5 litros de água, dá-lhe um pão e desprende ela ao deserto de Berseba. Veja, que drama familiar, que situação difícil para que Abraão viesse resolver. Quase que impossível aos olhos humanos, quase que impossível aos olhos de Abraão, a atitude de Abraão, a ação de Abraão, porque tudo que a gente faz, a gente tem as consequências do que nós estamos fazendo. A Bíblia diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Se ele planta na carne, ele colhe corrupção. Mas se ele planta no Espírito, ele vai colher a vida eterna. Então, aqui na terra, a lei da semeadura, ela é inevitável. Tudo que nós plantamos, um dia nós iremos colher. E era o que estava acontecendo com Sara, era o que estava acontecendo com o pai Abraão. Mas aí eu fico imaginando o que Agar tinha a ver com isso. Agar era escrava. Agar não tinha a liberdade de escolha, muito menos o Ismael, que era uma criança de 13, 14 anos. Por que ele estava pagando um alto preço? A Bíblia também nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu decreto. Nada passa despercebido pelo olhar de Deus. Aqui parece que Sara comete uma grande injustiça. Aqui parece que Abraão se encontra numa situação que ele não consegue resolver. E na realidade ele não conseguiu resolver aquela situação. Aqui Agar e seu filho Ismael está sendo injustiçado. Quando isso vem acontecer, Deus tinha os seus desígnios e Deus tem os seus desígnios. Por mais que Abraão quisesse resolver, e ele como pai, ele se preocupou, porque no versículo de número 11, quando Sara deu o decreto, essa palavra pareceu muito mal aos olhos de Abraão, por causa de Ismael, por causa do seu filho. Abraão não queria que isso viesse a acontecer, mas, porém, no entanto e todavia, Ismael estava zombando de Isaac no dia da dedicação a ele, no dia da festa do Isaac, o filho da promessa. E Sara estava, entre aspas, coberta de razão, e Abraão não poderia fazer nada. Mas quando o pai não pode fazer nada, quando a mãe não pode fazer nada, quando o filho dessa mãe
se encontra numa situação em que envolve os seus pais e que ele é inocente, o Deus da providência entra com providência, entra com solução. E foi isso que mais uma vez aconteceu com Agar. Agar, novamente, ouve a voz de Deus naquele deserto de Berseba. Agar, novamente, se encontra desesperada em um outro deserto, num segundo deserto da sua vida. O deserto, ele tem esse poder de nos isentar de nós mesmos, porque nós saímos da nossa zona de conforto, porque nós saímos do nosso porto seguro para estarmos de acordo com uma vontade que não é nossa, mas por uma vontade que é divina. Eu quero crer que a vontade é divina, porque há duas vontades de Deus. A vontade diretiva é aquilo em que eu faço e, mediante a ação da palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida, Deus me direciona e eu vou e eu sou bem sucedido, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a oração, de acordo com os preceitos cristãos, de acordo com tudo aquilo que nossos pais nos ensinam, que eles aprenderam dos seus pais. Isso é uma vontade diretiva. Deus se agrada disso e Deus nos direciona para sermos bem-sucedidos, para sermos bem-aventurados. Mas também há uma vontade permissiva. A vontade permissiva é aquilo que aconteceu com o servo Jó, em que a vontade dele não era aquela. A vontade divina também parecia que não era aquela, mas houve um ser superior, o Deus das trevas, o Deus desse século, que pediu que Jó viesse a ser provado. E Deus permite que Jó entre naquele deserto. E ali nós sabemos a história de Jó, que ele, ao sair daquele deserto, Deus lhe dá de maneira duplicada tudo aquilo que ele havia aparentemente perdido. Bendito seja Deus. Com Sara em Sedura, com Abraão tendo dificuldade de desprender Ismael, e com Agar, aquela mãe aflita com o seu Ismael, estava na vontade diretiva de Deus. Era Deus que estava direcionando, porque muitas vezes, agora eu lembro de uma ocasião que meu pai, quando eu fui sair da casa dele, meus 16 anos de idade, que não tinha mais escola para mim, que não tinha mais estudo para mim, que não tinha mais futuro para mim, e eu era muito apegado com o meu pai, e muito mais nessa ocasião, e meu pai me manda embora de casa, no bom sentido, no pesar da palavra, e ele disse uma palavra, disse: meu filho, isso aqui eu estou fazendo para você entender, para você saber que aqui não tem mais nada que eu possa lhe oferecer. Aqui eu estou impedindo o teu futuro. Agora vá estudar, vá trabalhar, vá se profissionalizar, porque eu aqui não tenho nada para lhe dar. Eu me lembro daquela ocasião em que eu não tinha uma mala. Eu coloquei minhas roupas num saco. Eu tinha uma bicicleta. Coloquei minhas roupas na garupa dessa bicicleta e vim 40 quilômetros de distância para a casa da minha avó novamente, para a casa do meu avô novamente, para estudar, para trabalhar, porque no interior de onde eu estava, meu pai não havia e não via mais futuro para mim naquele local, naquele interior. Não era a vontade do meu pai e muito menos a vontade minha, porque eu vim a estrada toda chorando, morrendo de saudade do meu pai, mas hoje eu vejo, hoje eu entendo que era a vontade diretiva de Deus. Deus também permitiu que isso viesse a acontecer, para que eu viesse a ter
experiência espiritual com Ele, experiência também no deserto, material com Ele. E Deus foi o meu socorro naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de aflição, como tem sido desde então. Com Agar não foi diferente. A água do odre acabou. 5 litros de água acabou. O pão acabou. O menino começou a chorar. E olha que não era qualquer menino. Era um menino de 13, 14 anos. Meu filho do meio tem 13 anos, vai fazer 14 anos. Eu me coloco no lugar dessa mãe. O desespero dessa mãe em ver uma criança chorar com sede, em ver uma criança chorar com fome no deserto e ela não ter nada para lhe oferecer. É um desespero. Ela se desesperou também, ela correu e a Bíblia nos diz que ela correu um tiro de arco, que dá de 100 a 150 metros, e ali lançou-se com o rosto em terra e deixou o menino numa sombra, pensando ela, eu não vou ver o meu filho morrer, eu não vou ver o meu filho morrer, eu vou escutar o choro dele, eu vou escutar o grito dele, mas eu não tenho coragem de ver o meu filho morrer. Imagine, mamãe, o drama desta mãe. Mas tem tantas e tantas mães também passando por um drama, se não é igual a este, mas semelhante a esse, com os filhos nas drogas, com os filhos no álcool, com filhos no presídio. Mas o que fugiu, que foge do teu controle, nunca e jamais irá fugir do controle e do centro da vontade de Deus. Então, somente entregue para Ele tudo que você ensinou para Ele, mãe. Vai se refletir. Todos os teus exemplos, se foram bons, vai se refletir. E a sua súplica, a sua oração vai ser ouvida. Bendito seja Deus. E o choro daquele Ismael foi tão grande, dessa criança foi tão grande, que novamente aquele que vê agora consegue ouvir, bendito seja Deus, ouvir o choro daquela criança, ouvir o choro de Ismael. E a primeira coisa que ele fala, que ele faz, esse anjo do Senhor, é mandar Agar retornar para trás, porque Deus tinha ouvido o choro daquela criança desde o céu. Deus é aquele que ouve, Deus é aquele que vê. O nosso Deus é o Deus da esperança, o nosso Deus é o Deus da causa impossível. Bendito seja Deus. Em resumo de história, porque isso veio acontecer, o apóstolo Paulo, ele resume muito bem essa história bíblica, essa reflexão bíblica, quando lá ele escrevendo aos Gálatas, ele consegue ver e vislumbrar os dois desígnios de Deus para essas duas mães. Agar, a mulher que era escrava, se torna mãe de uma grande nação. E aí, numa mensagem alegórica, Paulo consegue descrever aos Gálatas, lá no capítulo 4, a partir do verso de número 20, que essa mãe Agar simboliza a lei. Aí você vai pensar, não, a lei é ruim, não, a lei só aponta as nossas falhas, mas o que seria de um mundo se não tivesse regras, se não tivesse leis a serem cumpridas? O mundo está da forma que está, tendo leis a se cumprir. Imagina se não tivesse essas leis. Nós vivemos em um país de tanta desigualdade social, em que as mães que trabalham, representam 90% dos lares brasileiros. Elas estão em 90% dos lares brasileiros. E desses 90%, todas elas auxiliam, ajudam na renda familiar. Muitas delas
são mamães, são pais, são mães, têm que pagar as suas contas, mas vivemos também num Brasil de tantas injustiças, em que a cada 9 horas morre uma mulher vítima de violência doméstica, vítima de feminicídio. Vivemos num Brasil em que uma pesquisa recente de 83 países, ele se encontra no de número 5 com relação à violência doméstica, com relação à violência do lar. H representa a lei a se cumprir. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que se não viesse a lei, se não tivesse a lei, nós não saberia qual seria os nossos erros, qual seria as nossas falhas. E dá o exemplo, como eu iria saber que adulterar é pecado, se lá nos 10 mandamentos Deus diz a Moisés, não adulterarás, bendito seja Deus. Então, a lei é válida e H simboliza a lei, bendito seja Deus. Já a Sara simboliza também uma outra mãe. A Sara simboliza, porque a Sara é a livre, e o apóstolo Paulo, ele consegue descrever aos Gálatas que a livre representa a graça, e a graça através da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa falar melhor ao meu e ao teu coração. E a você, mamãe, sinta-se homenageada com esta simples reflexão bíblica, que ela venha falar mais forte ao teu coração, que ela venha falar mais forte ao meu coração, que ela venha falar mais forte aos nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu agradeço a Deus por mais esta rica oportunidade que nos concede através desse canal.